E para o Dia das Crianças, nós preparamos uma matéria muito especial para você, onde a Tatiana Sagion entrevistou a psicóloga Mariana Calonego sobre a relação que as crianças têm com a tecnologia nos dias de hoje. Olá pessoal, eu tô aqui hoje com a psicóloga Mariana Calonego, no espaço que ela trabalha, para a gente falar um pouquinho sobre o Dia das Crianças que está chegando agora e sobre como os pais podem presentear os pequenos, né? A dúvida que aparece sempre é o que dar de presente para esses pequenos para que eles não interajam só com o mundo virtual. A gente vai bater um papo aqui com a Mariana e vai falar sobre o assunto. Eu queria agradecer por você ter nos recebido e pela entrevista. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui discutindo esse tema que é tão importante e tão atual, né? Uma questão que a gente precisa olhar e pensar um pouquinho sobre isso. Mariana, eu queria que você falasse um pouquinho a respeito de qual a idade correta de apresentar um aparelho tecnológico para as crianças, se tem uma idade correta, porque os pais, às vezes muito cedo, né, já colocam um celular, um tablet para que as crianças se distraiam e como fazer com que isso não fique só no virtual, né, com que elas interajam fora desses aparelhos. As tecnologias, os aparelhos tecnológicos são uma realidade no nosso cotidiano. A tendência é cada vez mais a gente estar precisando deles e estar em acesso a esses materiais, a esses recursos, porque eles fazem parte, né, da atualidade. Então a gente precisa tomar muito cuidado como que isso vai ser inserido para a criança. Por quê? Existe um período do desenvolvimento, até uns 6, 7 anos, que a criança está vivenciando situações e processos do desenvolvimento que vão ser cruciais para a formação do psiquismo dela. Então ela precisa vivenciar algumas coisas que as tecnologias podem influenciar de uma forma negativa, né? Então, por exemplo, essa criança, até uns 3, 4 anos, ela precisa brincar muito de forma motora, fazer muito barulho, ela precisa ter esse exercício para desenvolver algumas questões psicológicas, né? Para elaborar aquilo que ela está vivenciando psicologicamente. E aí quando você dá para uma criança um aparelho tecnológico, aquilo vai fazer ela ficar quietinha, vai fazer ela ficar parada e atrapalha que ela tenha essa vivência, né? Que ela faça esse tipo de atividade. Outra coisa é que a brincadeira que envolve fantasia, que envolve faz de conta, ela promove que a criança expresse questões internas dela e elabore essas questões. Então, a criança está brincando e ela está expressando e elaborando conteúdos internos. Ela precisa criar habilidades sociais. Então, ela vai brincando com outra criança, vai interagindo e nisso ela está criando habilidades sociais, desenvolvendo essas habilidades que são fundamentais para esse relacionamento interpessoal. Os pais, no caso, eles podem, assim, incentivar que eles saiam disso. Eles estipulam horários, eles delimitam tempo. Como que isso acontece? Os pais, eles têm que funcionar primeiramente como autoridade. Então, eles têm que ter o bom senso em que momento inserir, né, de que forma inserir. Eles têm que supervisionar, controlar e limitar esse acesso ao que a criança pode ver ou fazer, quando ela pode fazer isso e de que forma. E há uma diferenciação entre as idades, por exemplo, como eu vou tratar uma criança de 2 anos, de 10 anos, de 14 anos ou não? Uma criança de até uns 6 anos, ela vai encontrar atividades prazerosas em outras coisas, não na tecnologia. Muitas vezes a inserção da tecnologia vem do adulto e não por uma demanda da própria criança, não por um desejo dela, né? Quando isso vier à tona mais tarde, né, quando ela já estiver num momento de uma maior maturidade, aí os pais precisam saber como inserir isso e saber orientar as crianças nesse sentido. É importante que a gente garanta que essas crianças vão desenvolver saúde mental e vão desenvolver a capacidade de fazer as escolhas certas. Então é muito mais valioso você cuidar disso nessa primeira infância, né? Uma criança pequenininha, garantir que ela desenvolva todo esse psiquismo de forma saudável, para quando ela for estar em acesso a isso, ela ter condições de fazer isso adequadamente.
porque a gente vê, inclusive, adultos tendo problemas porque não sabem usar adequadamente esses recursos, né? Então, eu penso que preparar as crianças para isso, mas também limitar, ver até onde é necessário ela estar em acesso a isso. Por quê? As tecnologias não devem ser sinônimo de lazer e de recreação para a criança. Ela precisa de outras atividades recreativas e não unicamente isso. Acontece que é cômodo para os pais, né, que estão cansados, que vivem uma rotina muito corrida, e aí eles dão um aparelho desse para a criança, ela fica perto deles, quietinha, não está dando trabalho. E isso está levando a um distanciamento familiar, porque essa necessidade das tecnologias não vem só da criança. Os pais também estão dependentes disso e também encontram... isso também é atrativo para os pais, não só para as crianças. E aí eles também estão em família, muitas vezes voltados para um celular, para um notebook, e não estão de fato com a família. É o dever dos adultos, né? Promover que as crianças vivenciem na infância o que elas precisam vivenciar. E as tecnologias de alguma forma atrapalham isso. E aí, nada daquilo é real. Só que as crianças precisam desenvolver um princípio de realidade para conseguir viver em sociedade. É um princípio fundamental. Eu espero que essa matéria sirva de certa forma como um alerta aos pais, né, para que eles reflitam mesmo, né, quanto tempo esses pequenos ficam, né, direcionados a só fazer isso, né, e que de certa forma a gente possa ter contribuído, né, com alguma coisa. E eu agradeço muito a sua entrevista. É isso, pessoal. Até mais e obrigada pela companhia.